Olá! O Sala de Visitas recebe o engenheiro Antônio Roberto Monteiro, ex-vereador por 2 mandatos, de 1989 a 1996. Antônio Roberto teve como exemplo de cidadania seu pai, Antônio Monteiro Filho, referência na cidade quando o assunto é trabalhar voluntariamente. Nosso entrevistado fez história também numa época importante para Valinhos, quando foi elaborada aqui na Câmara a Lei Orgânica do município. E também deixou um grande exemplo, saindo da política para que seu filho, Paulo Roberto Monteiro, assumisse como vereador na Câmara, seguindo o exemplo de coerência e ética da família. Boa tarde, seu Roberto, seja bem-vindo aqui ao Sala de Visitas da TV Câmara Valinhos. Boa tarde, Denise. É um prazer estar aqui com você e eu agradeço o convite, viu? A gente está aqui para responder aquilo que for possível. E para trazer na memória a história da Câmara, né? Sim, com saudades. A gente faz isso, mas a política foi difícil, né? E passageira. E passageira. Isso daí. O senhor é valinhense? Não, Denise. Muito pouca gente sabe que eu não sou daqui. Eu nasci em Campinas e vim para Valinhos com 3 anos de idade, em 1941. A cidade era tão pequena quanto eu. E não me arrependi de estar aqui, não. Eu acho que eu sou tão valinhense quanto todos que nasceram aqui. Também tanto tempo, né, seu Roberto? Foi uma escolha do meu pai, quando ele foi contratado pela GECI. E nós viemos para cá, viemos morar aqui num local interessante até. Hoje é a Avenida 11 de Agosto. Subindo ali depois do rio, entre a Avenida Independência e a Avenida dos Esportes, do lado direito. Me lembro muito bem. E ali era a região central, então, da cidade? Não era, não. Central era mais na Rua 7, aquela região da igreja, no jardim e tudo mais. A gente tinha que andar um pouco, inclusive em terra. Olha, o senhor veio para cá numa época que não tinha nem asfalto, então. Só tinha calçamento no central ali. Mas passando ali da parte, hoje onde tem prefeitura, já era terra. Uma cidade bem bucólica. Nossa, eu com 3 anos de idade, eu não me lembro de Campinas, mas lembro de Valinhos, porque foi ali que eu continuei a minha vida, né? Então eu sei dos problemas que eu tive como na minha infância. Me lembro da avenida lá, nós tínhamos ainda a tubulação que vem de Rocinha, a doutora. Sim, era exposta, que abastecia Campinas. Que ainda abastecia Campinas na época, né? E ela era suspenso quando passava sobre o Ribeirão. Tinha aquelas pilastras de tijolo, né? E as crianças cruzavam em cima. Eles faziam caminhada, equilibrando até um acidente que o meu irmão caiu de lá de cima. Olha. Teve um acidente muito grave. Eu nunca fiz isso porque eu fui proibido de chegar perto lá. Quando ele caiu, sou 3 anos mais velho, mais novo que ele, então o que ele fazia eu não podia fazer. É o Vicente? Vicente. Somos só 2. O nosso cantor cantor do último evento do voluntariado. Então, você gostou, né? Gostei muito, gostamos, né? Foi uma surpresa muito grata. Para nós também. Gostei demais. Surpresa para mim também para ir participar da mesa, né? Era para o Paulo, mas com problema de saúde ele não foi. Em homenagem ao seu pai, né? Que nos honra aqui, né? Sendo o patrono dessa semana do voluntariado, em que a Câmara pode homenagear todos os voluntariados aqui da cidade. Isso foi uma lei interessante. Sim, o Paulo que é o autor dessa lei. São heróis. Como eu disse ontem, a família sofre também a ausência do voluntário, porque ele deixa às vezes a família para atender as pessoas, né? Isso foi o que meu pai fazia também. E talvez seja uma das razões de eu não ser um voluntário, porque eu pensava na minha mãe, porque ela sofria um pouco. Ela ficava muitas vezes sozinha, entendeu? Às vezes doente, ele tinha compromisso. E ele ia também fazer, mesmo realmente ele deixava a gente cuidando lá junto com ela, tudo, mas era importante para ele fazer.
As pessoas que dependiam também do voluntário, torna-se, acho que uma obrigação e um prazer. E eu, vendo esse sofrimento lá em casa, assim, não que ela se queixava, mas eu percebia, acho que é por isso que eu não consegui ser um voluntário. Eu ajudo muitas pessoas, quando não sei dizer não sei se é uma virtude ou um defeito, mas antes de eu dizer não, eu vou ver o que é, o que ele pede, o que eu posso fazer, entendeu? E se eu tiver que dizer não, é com muita tristeza, viu? Mas eu me lembro de poucas vezes eu ter dito não. Olha só. Sempre se dá um jeito. Eu acho que isso é ser voluntário também. Eu sempre defendi muito as pessoas necessitadas, meus colegas de trabalho. O senhor sempre disposto a ajudar as pessoas à sua volta, né? Sempre. Eu acho que Coração era o mínimo aberto, que né? se podia fazer. Eu acho que isso vem da raiz, né? Aprendemos a ser dessa maneira e não mudou até hoje. E ainda voltando um pouquinho à época que o senhor veio aqui para Valinhos, né? O senhor acompanhou a construção da matriz? Sim. Conta um pouquinho pra gente dessa história. A matriz, quando começaram a construir, a gente não acreditava naquilo tudo, né? Inclusive para derrubar a existente. E uma coisa interessante que aconteceu, quando foram derrubar, começaram pela torre, né? Existia lá em cima um globo, onde era a base da cruz. E amarraram cordas tudo lá para derrubar. Interessante, muita gente assistindo lá. Quando esse globo caiu, ele abriu, era de concreto, mas era oco, né? Tinha uma colmeia de abelha. Aí foi uma correria total, todo mundo se correndo. E eu também, né? Eu morava na Rua 7 nessa época, eu já tinha mudado da 11 de agosto. Morava na Rua 7, corri até minha casa, não sei nem o que aconteceu. Isso foi interessante, foi um comentário geral, porque ninguém... E algumas pessoas sofreram picadas? Sem dúvida, é verdade. Olha! As pessoas estavam mais essa história próximas. Ninguém contou aqui no Sala de Visitas. Não? Não. Eu nunca mais esqueci. Que ano foi? Meu Deus do céu, devia ter com uns 7, 8 anos. Mais ou menos em 48, 47, 47. Foi muito... Eu gostei dessa participação. A matriz começou a funcionar ainda com bastante precariedade, né? Porque foi derrubado para dar espaço, né? E foi uma época muito boa. Monsenhor Bruno Nardini? Sim. A Rua 7 era uma rua simples lá, onde eu morava em frente ao Almélio Burim, sapataria, né? E eu tenho grandes recordações da Rua 7, mais do que da 11 de agosto. Mesmo porque havia as enchentes no Ribeirão Pinheiro naquela época. A água chegava até perto da sapataria ali. E eu brincava com soltar barquinhos de papel na correnteza. Tem muita história do Ribeirão Pinheiro. O senhor chegou a pescar ali no Sem Ribeirão dúvida. Pinheiros? Sem dúvida. Olha. Me lembro bem que nessa época eu já estava na Vila Gessi. Dos 73 anos que eu estou em Valinhos, eu mudei poucas. Eu morei na 11 de agosto, na Rua 7 e Vila Gessi, até eu me casar. Depois mudei para Rigesa, lá, Avenida Rigesa, estou até hoje. Então são 4 lugares que eu mudei durante 73 anos. Mas num dia que eu estava descendo para a escola, com uns amigos, nós vimos centenas de peixes boiando na superfície do Ribeirão. Eu era obrigado a acompanhar o Ribeirão até a cidade, porque ela fazia parte da estrada, assim, né? E a gente pescava nesse rio, era água límpida. Quando aconteceu isso, meu Deus, eu fiquei desesperado, porque nós brincávamos ali. O Ribeirão nasce em Vinhedo, ele Então, nasce em era Vinhedo, limpo, Ribeirão limpo. Pinheiros. Mais para baixo, onde hoje tem o viaduto lá do Natel, ele espargia assim, haviam lagoas, antes eram de lagoas para tirar argila, né? Tinha a cerâmica do Espadácio. A gente brincava ali, a gente ia na cerâmica, pegava barro, argila, fazia as bolotas e ia caçar paturi com estilingue. Nunca acertava, mas era uma diversão. E quando eu vi aquilo, eu fiquei triste. Chegamos na escola, falamos e no dia seguinte o comentário foi geral e diziam que era a Rigesa que tinha soltado
Algum poluente, né? Os detritos e produtos químicos, né? Do cozimento de bagaço e cana, para fazer o papel. Naquela época a Rigesa fazia o liner, que é a parte mais rígida do papel, e o miolo. Então era um bagaço de cana reciclado e o pinho para fazer o mais forte, né? E eu fiquei odiando a Rigesa. Eu não O senhor queria... odiou a Rigesa e depois trabalhou 33 anos na Rigesa. Foi castigo, então. Ou foi lá para consertar? Não sei, porque a história vai longa, eu não sei como é o tempo. Eu terminei o curso aqui em Valinhos, né, o grupo escolar, fui fazer o ginásio em Campinas, que não tínhamos. Eu tomava o trem todo dia na estação de Valinhos aqui, ia para Campinas e voltava. Quando eu entrava no trem, junto com os amigos, né, na época o Vitório, o Hélio Scavinato, tudo, estávamos em Campinas, vinha aquele cheiro da Rigesa, quando dava a descarga das esferas que faziam cozimento. E era um problema sério. A gente entrava e o pessoal começava a tirar maior sarro. A gente era criança também, levava na brincadeira, mas pegava, né? Era um mico que a gente passava dentro, tanto na ida como na volta. Falavam que a cidade fedia, era cheirosa. Ou seja, uma época era a Rigesa, o cheiro forte de Valinhos, e outra época a matança era dos peixes. A Gessi, né? Também, a Gessi também. Então eu falava, um dia eu vou acabar com isso daqui. Não é possível que não tenha uma pessoa que chegue lá e acaba com esse negócio. E parece que foi, como você falou, praga. Eu acabei sendo contratado pela Rigesa. Aí eu vi a dificuldade que era realmente para resolver. Mas eu tive a felicidade de ver a demolição dessa fábrica. Eu ajudei, inclusive, a demolir com prazer. Com prazer. Enterrou a fábrica com prazer. Levamos, quando a gente colocou nos caminhões que vieram buscar, foi lá para o Nordeste, né, esse equipamento, acabou o cheiro na cidade, porque a Rigesa construiu uma outra empresa isso, mais moderna, é isso? Foi modernidade ou foi mudança de conceito? Modernidade existiu onde ela fez a fábrica nova, lá em Três Barras, né? E a mudança foi porque lá tinha mais facilidade, eles tinham feito o plantio de eucaliptos, a matéria-prima principal, né? Então era muito melhor fazer lá. E com um tratamento melhor do que aqui, né? E aqui ficou só reciclado, onde acabou, entendeu? E eu tive o prazer de acompanhar essa demolição. E o senhor já era engenheiro na época? Não, eu entrei na Rigesa como desenhista projetista mecânico, né? Embora eu estivesse estudando arquitetônica. Mas eu tive a sorte na Gessi, não sei se eu posso continuar nisso aí. Fique à vontade. Posso? Então, com 14 anos meu pai me colocou na fábrica. Era comum você com 14 anos entrar em algum trabalho. Hoje não pode, né? A legislação não permite. Eu acho uma coisa errada, porque tem trabalho que dignifica a pessoa, que dá responsabilidade, e você assume aquilo quando você está se formando. E com isso eu tive o prazer de conseguir. Eu fui fazer talco na Gessi, produção. Eu não tinha ainda função nenhuma, então fui fazer talco. E a primeira promoção que eu tive assim foi quando eu estava limpando um equipamento, eu senti que estava quente demais, um determinado ponto da máquina, e chamei o supervisor. Ele falou assim, como é que você descobriu? Eu falei, não, estava limpando. Ele me elogiou tanto pela preocupação, porque eu parei a máquina e chamei alguém para ver. E aí eles já falou, o Monteiro me chamava de Roberto na época. E meu pai também, na época ele era da CIPA, e achava que ali não era o local para ficar, por causa do pó, né? Do perfume também. Eu vivia perfumado, tinha vergonha de sair. Tomava banho e não saía, era a essência que ficava, né? Mas isso não era bom, ficar perfumado o tempo Não todo? tanto, né? Não. Na época não. E no fim eles me transferiram para o almoxarifado. E lá eu comecei a fazer requisição. E eu tinha me rebelado contra a escola, né, em Campinas. Eu já estava no terceiro ano. Qual era a escola? Escola
Dom Pedro II chamava. Ficava no Largo da Catedral, em Campinas. A gente descia a rua Doutor, ou a 13 de Maio, ou a Doutor Costa. O trem lá. passava ali, descia do Isso, trem, subia e descia descia, assim, né? Então, e eu tive problema, eu fazia esse curso porque era obrigado. Na época, a profissão era guarda-livros, hoje é contador, né? O Vicente já estava quase chegando mais adiantado, e eu tinha que fazer o mesmo curso que ele. Eu não queria fazer. Deu um problema lá, eu saí da escola, cheguei em casa para os meus pais e falei, não vou mais, eu vou fazer desenho. Foi uma decisão muito séria, assim, contrariando todo mundo, inclusive a escola que mandava carta para meu pai e tal. E eu fui fazer o curso de desenho arquitetônico. E um dia eu estava na mesa ali, que eu fazia requisição, estava desenhando uma folhinha, assim, um calendário que tinha a cidade de São Paulo, era muito divulgado, o Banco do Estado, Martinelli, né? Então eu estava desenhando, chegou uma pessoa lá e viu desenhando ali, falou, você está desenhando? Eu falei, não tem requisição, eu não tenho ninguém para requisitar material, eu estou fazendo isso aqui. Ele falou assim, muito bem, como é que você gosta? Eu disse, sim, eu gosto, inclusive estou estudando desenho. Jamais pensei que esse senhor fosse um engenheiro que estava chegando na GSI. Uma semana depois me colocou na engenharia da empresa. Esse desenho eu tenho até hoje guardado, porque foi o caminho da minha função, da minha profissão, da minha carreira. É interessante, né? Eu guardei, inclusive escrevi lá, decida, não espere acontecer. Foi a decisão que eu tomei na minha vida para sair da escola. Não da escola, de onde eu estava fazendo o curso de ginásio na época para ser guarda-livros. E não que isso seja deprimente, mas eu não queria, sabe? Eu queria desenhar. Eu tinha já o dom para isso. Mesmo quando fazia trabalhos manuais, eu fazia casinha, fazia enfeite para árvore de Natal. Então eu fui iluminado para tomar essa decisão e não me arrependi até hoje não. Eu desenho muito. E a política? Como surgiu a política na sua vida? A política... Foi influência lá dos amigos que pegavam o trem junto e que depois... Não, pelo contrário. Uma pessoa que eu não tinha amizade. Não porque não houve, entendeu? Ele era bem mais jovem que eu, mas eu recebi um telefonema uma vez e era o Marcos José da Silva. Monteiro, precisava falar me chamava de Roberto também, precisava falar com você. Eu falei, por quê? Não, você sabe que eu sou candidato a prefeito, eu estou montando uma equipe para resolver o problema do plano diretor da cidade, e você é um engenheiro, tem condições, tudo, eu gostaria que você participasse. Não como político, sim, mas para ajudar, dar sugestões, tudo. E eu aceitei, porque eu sempre gostei uma vez numa entrevista no Jornal de Valinhos, eu disse que eu era idealista, né? Sempre fui mesmo, desde o tempo da criança lá. Eu queria saber quem que tinha posto o veneno na água que matou os peixes, quem jogou veneno. Então eu tinha um ideal para resolver o problema. Onde eu achava que tinha alguma coisa errada, vamos consertar, né? Vamos consertar. Aí ele falou, eu falei, tá bom. Eu reclamava às vezes das coisas, falei, vou ter uma oportunidade de ajudar. Antes de eu reclamar, vou ajudar. Estou sendo convidado, vou fazer isso, né? Foi aí que eu entrei no grupo para estudar o plano diretor. Depois de uns 2 meses, ele com toda a sua habilidade, falou, Monteiro, eu acho melhor você vai ser vereador. Não Isso quero. Isso foi em 95, mais ou menos? Não, foi em 86. Ah, tá, da primeira 87, vez que ele foi. Entendeu? Primeira vez que ele se candidatou. Ele era bem jovem também, idealista, gostava do trabalho que ele estava desenvolvendo, né? Então eu assumi. Aí foi muito difícil convencer a Terezinha, minha esposa, né? Eu não queria também. Terezinha de Valinhos? Ela é valinhense. Valinhense. É. Vocês se conheceram ali também no footing da Rua 7 ou não? Não. Não? Ela que me procurou. Ah, olha só! Não, a minha mãe era costureira, sabe? Ela é famosa costureira em Valinhos. Ela fazia quase todo estilo de noiva, tudo. E uma das irmãs da Terezinha ia casar e ela foi lá junto com a irmã para fazer um vestido para ela também.
na minha casa, lá na Vila Gessi. E eu cheguei em casa, abri a porta, dei de cara com a Terezinha lá. Foi um olhar de amar já direto, né? Eu era criança ainda, tinha 13 anos, mais ou menos. E ficou, sabe? Quando ela foi embora, eu fiquei olhando, ela olhou para trás, lá embaixo, eu fiz assim, sabe? Foi uma coisa espontânea mesmo. Aí começou a ser na Rua 7. E ficou, a gente... Interessante, né? Foi a primeira namorada minha. A gente se conheceu, assim, dificilmente. Você não podia nem pegar na mão da pessoa, nada. Mas foi um desenvolvimento muito bacana. Com 17 anos eu fiquei noivo, porque ela passou por uma cirurgia. E na época ficava em repouso lá, né? Ficava muito tempo, também, né? E para ir lá tinha que conversar com o pai. E eu falei, qual é a pretensão? Eu falei, se der tudo certo, com 20 anos eu caso. Eu falei, tá bom. E foi isso que aconteceu, né? 20 anos a gente casou. E felizmente estou com ela até hoje, há 55 anos. 55 anos, tem agora o Paulo. Agora em dezembro vai como 56. filho. É, o Paulo foi o primeiro filho. Tem também? Tem o Marco, que é o segundo, e a Adriana. O Paulo é engenheiro, hoje vereador. O Marco é gerente de vendas da Rigesa e a Adriana é arquiteta. Essa é a nossa família, a gente, graças a Deus... E depois de muito tempo, então a Terezinha teve que... Ela aceitou, porque a gente acabou convencendo. E agora 2. Sofreu muito. Ainda ela sofre com... Ela também assiste todas as sessões, né? Junto comigo, né? Interessada também. Por causa do filho que está lá e está conhecendo as pessoas, né? Foi difícil para ela aceitar. Mas eu não gostei da política, porque eu tinha um caminho diferente, né? Como eu falei antes aqui para você na conversa anterior, na Rigesa você projetava um programa, um projeto de 5, 10, 15 anos. E ia se cumprindo, né? Na política você não tem como fazer isso. Não tem continuidade, não tem continuidade. E nem tudo aquilo que você pensa, você consegue com as outras pessoas. Porque na minha época eram 17. Como hoje. Como hoje. E a mudança da lei orgânica foi difícil por isso. Muita gente, cada um pensando diferente, mudar uma legislação. Você tinha que ler toda a anterior, e item por item, lei por lei, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, se ia manter, se ia mudar. Isso aí dificultou muito, a gente tinha muitas divergências, né? Interessante, precisava ter, mas foi muito demorado para resolver, entendeu? Então a lei foi mudada, algumas criadas no momento, mas muitas, eu mesmo dei algumas sugestões na época, eu era começando na política, né? Eu entrei em 88, a lei orgânica foi em 89, quer dizer, então foi um ano de que eu já estava aqui, muita coisa eu não tinha ainda uma experiência para sugerir uma lei inteira, né? Uma lei orgânica, né? Mas eu me lembro que uma delas foi, nós estávamos começando a fazer edifícios de apartamentos na cidade. Eu preocupado muito com segurança, sempre fui muito ligado à segurança na Rigesa, eu era responsável pelo patrimônio, né? E eu coloquei uma lei lá dizendo que todos os edifícios deveriam ter, em cada andar, fiz o desenho de um quadro, onde você tinha orientações em caso de incêndio. Qual eram as alternativas, os cuidados para você não ficar preso lá. Não usar o elevador, ficar baixo, andar de gatinhos, porque a fumaça sobe, o oxigênio está embaixo. Perto de janela, você conseguir, se você fosse abrir uma porta, colocar a mão para ver se não estava quente, porque ali então você abrir tem uma explosão, né? Está na lei orgânica, mas não foi usado até hoje, entendeu? Até eu já, às vezes, quando eu vou no edifício, às vezes eu vejo alguma coisinha, mas não é aquilo que eu tinha feito, né? Eu trouxe aquilo da empresa que fazia o seguro da Rigesa, uma empresa multinacional também, e tinha esse projeto. E eu falei, vou pôr na cidade, né? Mas ficou esquecido. A prefeitura tinha que, no ato de aprovar o projeto,
antes teria de que pôr fornecer como o requisito. habite, teria que ver entendeu? todos esses critérios. E não dar o habite se não tivesse. Isso. E até hoje não, sabe? Então, outras coisas aconteceram também que não foram usadas, né? Mas o senhor era primeiro secretário já no primeiro mandato? Primeiro secretário da mesa diretora? Não. Ou só no segundo mandato que o senhor foi primeiro secretário da mesa diretora? Deixa eu me ver aqui, acho que foi no primeiro, quando o Marcos ainda era vereador, era prefeito. No segundo mandato foi o doutor Moisés, já tinha mais problemas ali, entendeu? Mas a função Mas de vocês secretário... ficavam aqui até tarde fazendo a lei orgânica, comia pão com mortandela? Sim, quando eu não levava coisas para casa, né? Ah, Às vezes a gente fazia... Eu anotava as coisas e ia estudar em casa, para poder... Porque não era um dia só. Então você tem outros, entendeu? Porque aqui no movimento você não tem como pensar muito, né? Todo mundo falando, né? Mesmo quando eu participava da Comissão de Justiça e Redação e Social e Construção, né? Às vezes os projetos para dar os despachos, eu combinava com uma TED. Se não puder, você corta. Eu falava, Matéria, são tantos despachos para dar. Não dá aqui. Se você me permite, eu faço um documento que eu estou levando esses projetos, eu faço em casa e trago. Depois a gente analisa com os vereadores se eles aceitam ou não. E eu fazia isso, eu levava. trabalhava em casa. Chegava lá, a Terezinha ficava brava comigo. Você está louco? Fazer isso aqui era o momento que eu fazia, porque eu tinha esse ideal. Vamos fazer, porque não dá para fazer. Durante o dia, muita correria. E também durante as reuniões, sabe, a gente vinha à noite fazer reunião para discutir, então todo mundo cansado, sabe? Eu fazia em casa, depois quando você aceita... Agilizava o trabalho de todos os demais. Exatamente, né? E eu gostava muito, disso aí eu gostava, entendeu? Porque um trabalho mais técnico, né? Técnico, de processo legislativo mesmo. Em casa sozinho, entendeu? À noite fazia. Mas, infelizmente, outras coisas me afastaram da política, entendeu? Então, eu ainda ajudo a cidade como eu posso, né? Sim. Me lembro que eu saí do meu carro na Rua 7, um grupo estava falando, tinha um amigo dentro do grupo, depois ele veio contar para mim, Monteiro, olha que você parou o seu carro, falaram que você já estava roubando, porque era vereador na época. Já estava comprando um carro daqueles. Eu defendi você porque eu sabia que você tinha recebido da RG, não era nem seu. Então, essa filosofia existia e continua existindo. Infelizmente, o político também faz com que aconteça isso, né? Muitas vezes contribui. Infelizmente, aquele que é honesto, que está ali, acaba indo no rodão. Porque não tem, às vezes, ele não tem oportunidade de se defender também, né? É uma coisa que a gente está... Mas a lei orgânica já fez 24 anos, né? A legislação já está ficando ultrapassada, né? Nós temos o Código de Posturas, o Código Tributário. O senhor acha que seria necessária uma reforma geral da nossa legislação aqui em Valinhos? Denise, a lei orgânica ficar 24 anos para ser reestudada é um absurdo, né? Principalmente na época atual, onde acontece tantas coisas assim, tem que ser dinâmica a lei orgânica. Você diz também que ela foi alterada, entrou com emendas, com novas propostas, leis, né? Mas isso não é um problema para resolver, é um caso pontual. O vereador sugere, entra uma lei, vai ficando uma coxa de retalho na legislação. Isso daí não é legal para o município. Então, agora parece que vai haver uma modificação, né? Eu acho que você, respondendo a sua pergunta, o que tinha que mudar a lei orgânica do município tem que mudar, por exemplo, o uso e ocupação do solo, que ela está muito defasada, tem que fazer uma alteração grande. A própria acessibilidade, que já há um movimento na cidade, transportes, tem muita coisa para mudar. A nossa malha viária aqui é confusa, já está na hora de começar a ter mão só única, tentar estudar. Eu acho que o doutor Almeida vai trabalhar sobre isso aí, eu acho que vai haver uma melhora agora, uma nova legislação. Mas quais, assim, diferenças básicas o senhor sente da sua época de vereador para
atualmente, acompanhando o trabalho do Paulo aqui na Câmara? Mudou muito, sabe? Mudou muito. Mudaram também as pessoas, né? No meu tempo, haviam vereadores já de 15, 20 anos e havia líderes. Eu sinto falta de líderes na Câmara atual. Entendeu? Isso enfraquece um pouco a casa, né? Nós tínhamos grandes líderes dentro da Câmara na época. Eu não vou citar todos porque acabo esquecendo. Mas eram pessoas de formação da cidade, valinhense nato mesmo, né? Não que eu seja contra os que não são valinhenses, mas eram pessoas de expressão. Na época eu não era, hoje não sou, eu considero uma pessoa, eu sou um cidadão normal, comum. Mas haviam pessoas, médicos, pessoas eram engenheiros, eu ainda estava ali começando, né? Então, a diferença é essa, no legislativo, né? Agora, no ambiente da cidade, as coisas mudaram porque tudo mudou. A informática veio com tudo, isso aí alterou muita coisa. E hoje você tem problemas, né? Todo mundo coloca na mídia aí, você não tem como se defender, não sabe como foi que aconteceu. Na época não tinha isso lá. Havia muito mais discussões dentro da Câmara, dentro do Legislativo, do que tem hoje. Eu não vejo uma discussão no plenário. Parece uma Câmara mais formal do que uma Câmara combatente, como era na época. Havia discussões muito sérias, entendeu? Antes, muito mais. Fomos mudando. Na época, como o doutor Rui presidente, nós mudamos até a legislação de aposentadoria da Câmara, a gente bateu bastante. Foi histórico também o seu mandato por causa disso, fui muito favorável a isso, porque eu estava trabalhando na época já há mais de 20 anos e não tinha nem pensado em me aposentar. E com 2 legislaturas, aposentado, né? Eu achava uma coisa absurda. Hoje, felizmente, mudou, né? Foi muito difícil, principalmente com os que estavam aposentados lá, né? Foi uma briga Mas boa, eles não na foram época, prejudicados, porque receberam tudo mais. E nós tínhamos que fazer alguma coisa. E foi assim, o Rui foi batalhador também, a gente assumiu junto com ele e os demais, né? Por isso que nós ganhamos contra aqueles que não queriam. O senhor acha que a função de vereador é limitada ou o vereador consegue fazer muita coisa para melhorar a cidade? Olha, eu acho que ela é limitada quando o vereador pensa como prefeito. Às vezes ele quer atender um eleitor seu, um amigo, uma pessoa que sugere um negócio para ele e ele quer fazer. Então é o que ele faz, um requerimento, então ele faz uma moção. E nem sempre é a alçada do vereador. Quando eu fui vereador, eu me lembro, a pessoa vinha falar, eles vêm mesmo pedir. Isso é normal e a gente tem que atender as pessoas. Mas o que eu fazia? Eu anotava o endereço da pessoa, o nome, fazia um bilhetinho para o prefeito, o Marcos. Marcos, fulano e tal, está pedindo isso. Ele assinava e eu já ia no secretário. Era sempre assim. Então vinha na Câmara falar, vamos fazer isso. Eu levava direto para o prefeito. Ele dava autorização. Até chegar um momento, faz uma pergunta. Toda vez que você vem aqui, você já vai direto para o secretário. Mas o senhor fazia o trabalho constitucional do vereador, que é assessoramento do Poder Executivo. Isso está na Constituição. Não adianta você pôr no papel aqui, acabou. Aí vem, o cara não faz, fulano está lá, prefeito, já mandei faz 2 anos, não faz. Eu ia direto para o prefeito. Ele podia falar, não faz, aí eu falava, prefeito, eu não quero fazer, não pode fazer. Mas quando ele assinava, estava fechado, né? Já ia, eu não sei se posso citar nome, mas era o Sérgio, que era o secretário, e me atendia direto, porque vinha. E quando ele falou, o Sérgio já estava sabendo o que você pede, se tiver coerência, se estiver na alçada dele, pode executar. Era assim que a gente tocava as coisas, né? Porque a gente
talvez acesso ao prefeito, não sei se hoje tem dificuldade ou não, mas o prefeito tem que atender os vereadores. Já não foi assim com o doutor Moisés. O doutor Moisés, eu peguei ela e falou, não, filho vereador. Eu falei, não, doutor Moisés, eu lutei para o senhor entrar, discutir em caminhões, o senhor tem que atender a gente. O senhor tem que estar bem unido com a Câmara. Eu falei, não preciso tanto da Câmara, Monteiro. Eu vou fazer, eu vou sair na cidade, eu vou descobrir. Eu falei, mas não é, você vai criar um clima difícil, mas eu gosto de antagonismo. É aí que aparecem as coisas. Então, começou a mudar um pouco a situação, né? Mas foi interessante, a gente batalhou bastante. A mudança é essa, viu, Denise? Falta líderes, eu acho, na Câmara. Mas toda vez hoje que tem uma discussãozinha, por exemplo, que envolve o Paulo e o Dr. Moisés, o público para ouvir, viu? Hoje continua, então, né? E Valinhos hoje, na sua opinião? Como está a cidade de Valinhos? Fala para você, está bem diferente mesmo do que quando a gente chegou. É uma cidade que ainda eu gosto, defendo e tenho muita esperança que ela continue assim. Existe dois focos, né? Um pró e outro contra o desenvolvimento da cidade. Uns querem que a cidade fique como está, só melhorando a estrutura, a estrutura, né? Mas é impossível, você não consegue segurar. A cidade, ela é dinâmica também, ela cresce. Ainda mais nessa região, né? Então, que nós você vivemos. não quer que seus filhos vá embora, tem que lugar um espaço para eles mudarem. Ficar junto não vai dar. Então, precisa que haja uma conscientização entre o poder executivo, o legislativo, a sociedade e as classes, tanto a classe que defende o meio ambiente, que eu acho importantíssimo, a classe empresarial, entendeu? E eu acho que a sociedade em geral, muitas vezes as pessoas saem dizendo que você vai fazer determinada coisa e vai estragar a cidade, vai matar isso, vai fazer aquilo. A gente sofreu muito com isso, como empresário, né? Eu saí da política, mas eu fui 4 anos do Conselho Municipal de Políticas urbanas? Não, de aprovação de urbanismo, né? E meio ambiente também. Então batalhamos muito, tivemos muitas discussões, principalmente com o pessoal do meio ambiente, né? E lutamos muito para que a gente pudesse aprovar um grande empreendimento aqui, chamado Região dos Lagos, onde a iniciativa privada ia construir lagos para abastecer a cidade e a própria região. Quando o vereador Léo Godoy fala sobre a lei de construir reservatórios para abastecer a cidade, eu começo a pensar lá em casa, falei assim, poxa, lá atrás, se tivesse aprovado, ela já estava, era uma coisa existente. Já tínhamos grandes reservatórios naturais, né? praticamente. Não, porque foi contratado pessoas especializadas nisso daí, na parte hidrológica, né? Foi também meu professor na faculdade. Ele analisou toda a região e viu onde poderíamos utilizar as nascentes e nos valos fazerem os canais, os reservatórios, entendeu? E ali, por gravidade, abasteceria a cidade. Era um plano interessante, que eu acho difícil o governo fazer isso. Não se tem dinheiro, a cidade não tem dinheiro. O Brasil tem, mas é difícil chegar a fazer isso daqui, porque custa dinheiro. E a iniciativa privada pode ajudar. Entendeu? Parcerias, né, com o poder público. Exatamente. Isso, às vezes, que começou a me deixar triste, né, porque não havia consenso. Era muito radical nas coisas, né? Então, mas eu continuei, fui 4 anos como conselheiro, no meio ambiente também.
Mas hoje o senhor acompanha a política por causa do Paulo também, né? Sim, assiste também. Ele. Às vezes ele não fala para mim tudo o que acontece nos bastidores, mas eu sou curioso. No dia seguinte, quando chega, né? Como é que foi ontem lá? E depois, o que aconteceu? Foi tudo legal. Né? Mas ele não comenta, né? Porque por ética dele lá, né? Mesmo sendo pai, às vezes eu também não forço. Ele sabe o que diz, né? Mas vocês trocam muitos conselhos, né? Lógico. Às vezes eu falo, por que você não porque fez isso? Porque tem algo que o dinheiro não compra, a experiência. A experiência é que você adquire, né? Não compra, não tem jeito. Compra estudando, né? Pagando estudo, mas você tem que ser persistente também. Não adianta você ir num curso e não participar dele, né? Você está presente, mas não dentro dele. O seu pai, como já falamos aqui, Antônio Monteiro Filho, teve grande atuação na área social de Valinhos, né? O que o senhor aprendeu com o seu pai? Olha, com meus pais eu diria, porque aprendemos muito, eu e meu irmão, principalmente na parte social, na parte de ser humilde, honesto, caráter. Caráter assim de tomar decisão, não voltar atrás, a não ser quando você estava errado, aceitar o teu erro. E meu pai era muito nessa parte aqui, entendeu? Às vezes, uma vez eu estava nervoso lá, ele chegou e falou, o que está acontecendo? Eu comecei a mostrar para ele, né? Ele falou assim, não é assim, perdoa a pessoa, ela não foi por maldade. E começou a me dar conselho, eu falei, pai, o senhor me desculpa, o senhor não é desse mundo. O senhor é do outro mundo, pensando desse jeito. E depois que passou os tempos, eu me arrependi, porque ele era desse mundo, mas pensava como o outro mundo, né? Como devia ser o nosso mundo. E aí isso marcou muito a minha vida. E eu só tenho que agradecer de ter nascido numa família dessas, meus pais. Nós viemos de uma família humilde. Que sempre trabalhou. Sempre trabalhou. Né? Não nascemos... Eu nasci em berço esplêndido pela cultura e educação que eles me deram. Mas nós não tínhamos dinheiro, não. Fui batalhando, lutando para conseguir chegar nisso aqui. E na pergunta inicial que você falou sobre o que ele fez aqui, eu acompanhei muito, porque às vezes eu não entendia muito porque ele se ausentava tanto. Meu pai foi muito ligado à igreja, ele fazia adoração noturna uma vez por mês, ele ia a pé para Campinas. Ele passava a noite fazendo adoração na igreja do Carmo, entendeu? Ele era adorador noturno, entendeu? Então eu não entendia o que era aquilo, mas era uma fé que ele tinha, né? Ele era muito ligado à igreja. Se ele ouvisse alguém falando mal de um padre, ele saía fora, não acompanha essa conversa. Ele é um cidadão comum, é um homem, ele tem também erros, mas o que importa é a fé e o que ele representa na hora que ele está no altar, fazendo a via, falando, entendeu? Então, a gente tem que entender os momentos, entendeu? Então, muito, eu diria, não via eu no meu pai nessa parte. Era um ser humano também. Tinha seus problemas, mas eu tenho grande recordação do meu pai. E minha mãe também ajudou muito ele, porque ela entendia que ele gostava, né? Ela ficava só, sentia essa solidão, mas entendia que meu pai, ele vivia aquilo. Era uma coisa que ele gostava de fazer. E ele soube passar para os filhos, o senhor soube passar para os seus filhos, né? Inclusive na área política, com o Paulo aqui na Câmara. E há algum neto aí que pretende continuar esse legado? Difícil, porque as coisas mudaram demais, né? Hoje eu tenho um neto mais novo, lá está com 12 anos. Ele está ligado à sua informática. Ele era muito ligado, a gente chamava que ele era o maior consertante do mundo. Que quebrava os brinquedos dele, eu consertava. Nossa, tinha uma ligação muito grande com todos os netos. Mas esse era o caçula, então
o que aconteceu? Ele cresceu, foi para a escola e a coisa mudou, né? Hoje ele vai em casa, tudo, mas não quer logo ir embora, porque ele tem seus amiguinhos. E a informática mudou muito, né? Eu me preocupo até nesse ponto, porque antigamente você fazia cálculo, você escrevia, qualquer coisa você tinha que escrever. Trabalhava mais o cérebro, né? Mais o cérebro. Hoje, eu não sei o que será no futuro, porque as pessoas não estão raciocinando tanto. O computador raciocina por eles. Por nós, né? Eu também acabo usando. Mas é complicado, eu fico preocupado com o que acontecerá, não sei. Eu vi até, estão pensando em acabar com a caligrafia da escola. Eu acho isso terrível, porque no momento que você usa, o seu cérebro está recebendo esses gestos, né? E aqui, só no botão, eu deixo que os especialistas entendam isso daí e façam os seus negócios, porque eu me preocupo, infelizmente, não sei o que vai acontecer, não. Mas eu fico preocupado, Denise, quando você fala, né, por que eu não seguia o meu pai, né, nessa parte de solidariedade, de pessoas que ajudam o próximo. Eu nem sei se você deve gravar isso daqui, porque eu acho que eu tive um trauma quando vi a minha mãe triste, sozinha. Por isso que eu elogiei as esposas e os maridos ontem das cinco pessoas que foram homenageadas, porque a pessoa se ausenta realmente de casa. Eu falava comigo, eu nunca vou fazer isso com a minha mãe e nem com a minha esposa, porque então eu fico com essa dificuldade de me ausentar de casa. Eu sou muito ligado à minha casa, sabe? Fica muito em casa, bastante caseiro, sempre caseiro. Ligado à família, né? Exatamente. Entendeu? Não, então é um presente, é um marido que é um presente para a esposa, porque então, tudo que a mulher quer é ter um marido ali pertinho, muitas pessoas sempre cuidando dos filhos, você, né? Tá certo. Mas eu fico triste de ter que responder, porque meu pai, eu acho que eu deixei meu pai um pouco frustrado comigo. Ah, acho por que causa não. dessa. O meu irmão não. O senhor contribuiu com a cidade de uma outra maneira. Né? O senhor era projetista mecânico, tinha o curso de desenhista arquitetônico e a engenharia civil. Como surgiu na sua vida? Interessante a pergunta. Realmente eu comecei fazendo arquitetura, aprendi a mecânica na GECI. Quando aquele senhor que me viu fazendo o desenho no almoxarifado, uma semana depois ele me levou para a engenharia, eu fiquei 3 anos com ele, aprendi a parte mecânica, projetos mecânicos, desenho mecânico, ele me dava livros, entendeu? Eu aprendi com ele, até eu deixar a GECI, né? Aí então eu procurei outros caminhos, fui convidado pelo meu professor de desenho arquitetônico a trabalhar em Campinas. Prestei um concurso no Departamento de Água e Esgoto e entrei e eu fiquei lá. Conheci bastante também e dentro desse contexto, dentro da minha vida profissional, fui aprendendo os dois. Eu projetava bombas, peças para consertar as bombas do próprio DAI, as estruturas de comportas, como era projetista mecânico, então. E eu fui convidado para participar da Rigesa. Foi um pedido que aconteceu. Eu pensei muito antes de sair da prefeitura, porque era concursado tudo, mas grandes vantagens eu tinha. Morando perto, já estava morando na Avenida Rigesa. Lembrei do passado que eu poderia fazer alguma coisa pela Rigesa lá, mudando as coisas, né? E eu entrei como projetista mecânico na Rigesa. E lá eu tive, graças a Deus, eu fui tendo minhas promoções. Primeira promoção, rapidamente, Denise. Eu estava desenhando e 2 desenhistas na minha frente lá, nós fazíamos pranchetas, né? Eles estavam comentando sobre uma peça, como ia fazer o tratamento térmico, porque gastava muito.
E o nosso chefe era um alemão, ele entrou, viu os dois lá conversando, ele deu uma compostura nos dois. O pessoal saiu, vocês ficam trabalhando, conversando, o que está acontecendo, né? Não gosto disso, ele estava nervoso, né? E entrou para a sala. E eu vi tudo aquilo, eu cheguei, bati na porta, pedi licença, ele falou, pois não. Eu falei, Sr. Carlos, o senhor cometeu uma injustiça. Os dois desenhistas lá, falei o nome dos dois, estavam trabalhando, comentando sobre a peça que eles estavam desenhando tudo. E o senhor entrou e falou, o senhor está falando a verdade? Eu falei, então, ele abriu a porta, voltamos lá, uniu todos os outros, né? Falei assim, olha, eu estou nervoso, estou com problema e tal. E o Roberto falou que vocês estavam discutindo uma peça aqui e eu cometi um engano. Então eu peço desculpa, porque eu achei que vocês estavam falando outras coisas, né? E então, a partir de agora, quando eu saio, o Roberto fica o responsável pela área. Pronto. Denise, eu não acreditava, porque eu era mais novo de todos. Olha entendeu? só. E essa forma também, como foi colocado, eles não acharam ruim, porque eu fui defendê-los. Claro, Podia ter ficado ficou lá, tudo bem. se dane, né? Eu senti que eu tinha que falar, porque eu estava ouvindo a conversa dos dois, né? E, então, isso aí fez foi justiça, né? Foi uma coisa interessante. Bom, e aí a gente foi trabalhando. Você perguntou sobre a engenharia, né? A civil. A civil. Eu tive a sorte, porque quando eu projetava lá, o primeiro desenho que eu fiz na Regesa foi um transportador que tinha que fazer base para os motores, para o comando, tudo, né? Eu terminei o projeto mecânico, aí o meu chefe falou, agora nós vamos mandar para uma empresa fazer a parte civil. Eu falei, não, eu posso fazer. Então, como assim? Não, isso aí eu consigo fazer, não tem problema. Mas é concreto, tudo. Não, mas essa parte eu consigo. E eu fiz, então a coisa ficou assim, mais até um pouco melhor para o meu trabalho, né? E a gente foi tendo condições. Eu trabalhava muito ligado aos meus funcionários. Não eram meus funcionários, meus colegas de profissão lá, mecânicos, tudo. Eu desenhava as peças, ia junto para fazer a troca na máquina, tudo mais. Muito ligado a eles, até chegar um dia, eu quis fazer engenharia. Não tinha condições. Eu cheguei e pedi para o chefe se podia a Regesa me ajudar no curso, né? Ele levou para frente e chegou até o departamento pessoal. Ele falou, por que você quer ser engenheiro? Eu falei, não, eu gostaria de ser engenheiro. Eu não tenho condições, no trabalho, casado e tal. Então, enfim, para encurtar, eu recebi a bolsa de estudo. Foi o primeiro funcionário a receber uma bolsa dessas. Eu recebia conforme a média que eu tive do semestre. 60%, eles me pagavam 60% o curso. Então, eu fiz a engenharia com a ajuda da Regesa. Ele falou, então, você quando se formar, você não vai sair daqui. Eu falei, não há interesse. Só que só tinha engenharia civil. Eu fiz à noite na PUC em Campinas e me formei engenheiro. Essa é a resposta que você queria, né? É. Foi aí que eu acabei fazendo engenharia pela Regesa e confesso que eu ajudei muito também. O gerente de manutenção e montagem da Regesa saiu, foi demitido. E tinha que procurar outro para entrar na função. Quando o diretor industrial me chamou e falou assim, Monteiro, eu vou precisar chamar um engenheiro para ser no lugar do que saiu. E você não quer ser o gerente de manutenção, engenharia, tudo? Eu falei, não, mas eu ainda não me formei. Ele falou, não tem problema. Se fosse um órgão público, você tem que ter o diploma, tudo mais. Mas aqui é uma empresa particular, e você tem condições já de ser um engenheiro aqui, sem ser. Se eu trouxer alguém, você vai acabar ensinando ele. Então, eu estou fazendo o convite para você. Eu tremi um pouco mais, né? Falei, nossa, amanhã. Aí fui conversar com todos os amigos lá, que eram chefes de engenharia, de engenharia de elétrica, mecânica, Otávio Sabatini, Renato Capovilla, toda gente que eram amigos mesmo. Eu comentei sobre esse assunto, Paulo Monteiro, vai com tudo que nós te damos maior cobertura. Porque eu era muito ligado a eles. Eu participava, quebrava a máquina, estava junto, ficava sem, passava horário, entendeu? Então, e eles confiaram muito em mim e eu acabei aceitando.
Quando o presidente foi assinar, ele me chamou na sala. Eu bati na porta, ele falou assim, dizendo, para aí, né? Não precisa entrar. Ele falou, estou para assinar a sua promoção. Se você der certo, você fica. Se der errado, você vai para a rua. Você não vai voltar como você estava. Você está aceitando? Eu comecei a tremer. Claro, eu aceito. Então, eu vou assinar. Mas lembre bem, não tem retorno. Agora você vai passar a ser gerente de engenharia e manutenção da empresa. Tudo bem. E foi ali que eu assumi realmente, né? Mais uma vez, com a ajuda dos amigos. Eu nunca esqueço disso. Por isso que eu sempre ajudei meus funcionários. Quando eu passei a ser gerente, eles passaram a ser meus funcionários como hierarquia, né? Não, mas sempre considerei amigos. Entendeu? É uma hierarquia até hoje eu necessária, tenho muita né? amizade com eles. A hierarquia ela é necessária em qualquer ambiente, exatamente. né? Então... E isso aconteceu porque quando saí já como gerente, esse diretor que me levou, saímos para dar uma volta na fábrica, tinha um senhorzinho varrendo, né, bem de idade, e ele falou, "Sr. Monteiro, que horas são?" Estava perto da hora do almoço. E eu parei para olhar o relógio, mas o meu diretor continuou andando. Aí eu falei para ele, 5 para as 11 e tudo. Ele agradeceu, aí adiantei os passos para alcançar o diretor. Ele falou assim, Monteiro, hoje você é gerente, não pode parar assim. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, se for assim, volta eu onde eu estava. Não posso, esse senhor eu trabalho com ele. E às vezes a gente está junto, eu não posso mudar porque eu sei por um outro cargo. Né? Eu falei, mas você vai aprender com o tempo. E eu não aprendi nunca, eu nunca me fiz valer pela função que eu tinha, não. Entendeu? É lógico que quando você tinha que ser chefe, você era chefe, mas dentro daquilo que era importante, né? E não me arrependo. Aí, como gerente já de engenharia, dos projetos, tudo, eu acompanhei 5 fábricas da Vigesa. Uma em Blumenau, inclusive eu fui até escolher o terreno, voamos lá com o Teco-Teco, não tinha helicóptero na época, uma loucura, e procuramos uma área que não tivesse enchente, né, porque o rio lá subia muito, acompanhei a construção, de lá eu fui para Manaus, fazer Manaus, no Distrito Industrial, depois fui para Pacajus, em Fortaleza, participando desde o projeto, a construção até a inauguração, Feira de Santana, na Bahia, né. E Araçatuba eu participei só da definição de que firma ia ganhar, porque era muito complexo, já não era mais funcionário da Vigesa, era muito complexo a escolha da empresa, porque eram orçamentos diferentes, né? Isso aí me levou, dentro da parte de engenharia, como você fala, uma vez o presidente, o senhor Bittar, me chamou na sala e disse assim, Monteiro, começa a procurar uma cidade, ou um local aqui mesmo em Valinhos, para mudar a Vigesa. Eu falei, mas o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo. Quantas enchentes nós temos por ano? Eu não consigo verba para fazer a atualização dos equipamentos. Os Estados Unidos não dá mais, porque nós não temos nem como conviver com enchente dessa forma. Aí eu disse para ele assim, é mais fácil mudar o rio do que a empresa. Se o senhor me deixar, eu vou tentar mudar o rio, não a Vigesa. Você está louco? Eu falei, não, tudo é possível. Eu falei, não, mudar o rio, mudar o rio. E ele me deu a liberdade. Se você acha que consegue. Levei 8 anos. Agora eu encontrei quem mudou o rio, então. Acabo de conhecer quem mudou o rio. A ideia foi minha, sinceramente, entendeu? Isso eu não posso falar porque não foi. E conseguimos, depois de 8 anos, a aprovação, e a Vigesa não recebeu ajuda de nada do município. Pelo contrário, eu gastei muito tempo da minha área, me ausentei atrás, em São Paulo, na FEPASA, do próprio cartonifício, para pedir autorização para passar para o canal, né? E não consegui alinhar os orçamentos, porque nós consultamos 2 empresas e o valor era de $4 mil, 4 milhões, era muito caro, entendeu? E então eu pedi ajuda para uma empresa
particular, e a Rigesa contratou uma empresa para ajudar a fazer a organização dos contratos para poder escolher a empresa. Não fui eu que escolhi também. E a empresa escolhida deu 3 anos para executar a obra. Em 2 anos ela fez a obra. E uma semana depois de estar pronto, deu maior enchente na cidade aqui de Valinhos. E a Rigesa ficou em coma, né? O rio segurou tudo, né? No dia seguinte, o presidente já era um outro, né? Ele fez uma carta para mim, me elogiando, né? Ele falou: ontem, quando eu vi os nossos funcionários saindo enxutos da enchente na cidade, fiquei muito feliz. Até eu falei: isso aqui não posso mostrar, porque a cidade está aqui. Ele falou: eu estava feliz, né? Porque foi traduzido, ele escreveu em inglês, a secretária traduziu no pé da letra. Eu falei: nossa, eu tenho essa carta comigo, né? Não mostrei para ninguém, porque ele sentiu aquilo lá, né? E graças àquela iniciativa, os nossos funcionários estavam saindo seguros, porque a gente correu muito risco nas enchentes. E a engenharia civil hoje, o senhor trabalha com a engenharia civil, né? Trabalho, eu amo o que eu faço, mas eu sou muito ligado ao projeto. Eu gosto muito de projetar, entendeu? Eu sempre gostei, mesmo antes de ser engenheiro, eu fazia projetos de casas aqui, residências, e quando eu fazia o projeto e entregava, o pedreiro chegava para mim e falou: Monteiro, como é que eu vou fazer essa viga aqui, entendeu? Então, eu na prefeitura eu aprendi a fazer isso. Então, pena que eu não podia assinar. Eu fazia o projeto e pedia para o engenheiro assinar, né? Lá na prefeitura de Campinas ainda, né? Aqui, em Valinhos também. Aqui também? Aqui eu já fazia, fiz muitas casas aqui, projetos. Mais de 100 na época. Olha. Tem uma planta onde eu marcava todos os locais, sabe? Das casas que eu tinha projetado. Por isso que eu tinha vontade de ser engenheiro. Para eu fazer tudo, né? Projetava e assinava. Ficava responsável por ela. Foi aí que eu fui pedir a Rigesa se eu podia fazer o curso. Para poder fazer o curso, né? Entendeu? E então, eu não sei, foi essa a sua pergunta, né? Então, a engenharia foi para isso. Eu faço o projeto ainda na minha empresa. Em uma entrevista para um jornal aqui da cidade, o Jornal de Valinhos, né, o senhor disse ser um idealista. É isso mesmo? Eu me considero sim, viu, Denise? Porque as atitudes que eu já fiz, que eu ainda pretendo fazer, eu acho que, não sei se é pretensão dizer isso, mas eu acho que eu sou idealista. Eu gosto de acertar as coisas, se possível, né? E ajudar também. Um ideal meu é ajudar as pessoas quando têm dificuldades e quando eu vejo que posso ajudar. Eu não posso dar de ombros assim quando eu sei que posso ajudar. Entendeu? E por isso que eu cresci na minha carreira. Eu saí da Rigesa como diretor industrial. Entrei lá como desenhista, projetista mecânico, né? E saí como diretor industrial, pedi demissão, pedi para sair da empresa, para trabalhar na empresa do Paulo. Ele me chamava: pai, estou precisando de ajuda aqui, para de trabalhar para os outros, vem trabalhar para nós. E foi um ideal também, de ir para a minha empresa. Eu deixei um cargo grande. Não é qualquer um que chega a diretor industrial numa multinacional. E eu pedi, se eu pudesse ir embora, seria um favor que eles faziam me deixando sair. E não foi aceito tão rapidamente. Foi para consultar os Estados Unidos, se eu podia me liberar, e foi feito porque eu merecia. Inclusive me deram um prêmio para isso, mas falaram que eu tinha que ficar mais 3 anos para terminar aquilo que eu estava fazendo. Era a fábrica lá em Pacajus e o término do canal. Eu fiquei mais 2 anos, porque eu terminei o canal, a Rigesa Online eu terminei antes, e o canal eu terminei com 2 anos, então eu não precisei ficar 3. Foi quando eu saí pedindo demissão, realmente. Aí foi que abri minha empresa, para dar assessoria à Rigesa, a RM Construções. Assessoria militar. E o senhor continuou ligado à Rigesa, então? Assim? Continuo. Olha, que interessante, bom. Porque ainda estou fazendo, junto com a Adriana, que é arquiteta, fazendo a regularização das construções irregulares lá, que são muitas, né? Depois que eu saí de engenharia, não teve uma sequência, né? E eu, felizmente, né, conheço muito a fundo a Rigesa. Tem coisas que eu, inclusive, quando foi feita a transposição do rio, lá do outro lado,
o rio cortou 3 pontos de esgoto da cidade. Nós tivemos que fazer uma intervenção, porque coincidia com o nível do esgoto com o canal. E eu sei ainda como estão fazendo, nós estamos agora acertando para o DAE como é que ficou depois da intervenção da Rigesa nesses canais de esgoto, que vem do Bom Retiro, lá do... Nossa, então tem muito trabalho ainda para fazer. Estamos terminando, viu? Tá? Faz tempo, viu? 98 por aí começou e estamos terminando. Seu Roberto, muito obrigada por essa entrevista aqui. Para mim foi uma experiência muito gratificante. O senhor é uma pessoa extremamente determinada, que sabe o que quer e que pôde passar muita experiência aqui para a gente hoje e contar sobre a história de Valinhos, sobre a história da Rigesa e a história da sua família, que ajudou a construir aqui Valinhos. Sim, Denise, eu que agradeço a oportunidade. Espero que não tenha cansado vocês aqui nessa entrevista, mas foi com prazer. Entendeu? Tem muitas coisas que a gente tem que lembrar e mostrar à população o que existe dentro da cidade ainda. Eu agradeço você e a sua equipe que tão bem nos recebeu. Tá? Muito obrigada. Em nome do presidente Lorival, nós agradecemos aqui novamente. Um abraço também para o Lorival e a todas as pessoas que assistirem essa entrevista. Muito obrigada, muito obrigada, a gente agradece. E amanhã não tem sala de visitas, porque amanhã teve Câmara exibe o telejornal Câmara em Notícias às 12 horas e depois com reprise às 17 horas. O Sala de Visitas retorna na quarta e na próxima quinta-feira. Até lá!